Síndrome dos ovários policísticos. Quem é essa? Princesa Isabel. Aquela lá do quarto período, do pior parto da história do Brasil. Do nenê natimorto. Quem se lembra? Inesquecível. Hoje ela tá também na aula de síndrome do ovário policístico. Por quê? Porque eu gosto dela também. Mas depois eu vou defender a minha teoria de que essa mulher, coitada, ela tinha síndrome do ovário policístico. Se não começar falando de história, não sou eu. Hoje, essa afecção que acomete até 16% das mulheres no MENACME, ela foi descrita pela primeira vez em 1935 por Irving Stein e Michael Leventhal. Por que eu dou o nome deles? Para homenageá-los e também porque vira e mexe, vocês vão ver alguém em alguma prova chamando isso dos ovários de Stein-Leventhal, a síndrome de Stein-Leventhal, para poder homenageá-los, né? O examinador mais velho adora fazer isso em prova de residência. Eles publicaram no American Journal of Obstetrics and Gynecology o artigo Amenorrhea Associated with Polycystic Ovaries, descrevendo 7 pacientes, sendo delas 4 obesas, com amenorreia, hirsutismo e ovário policístico aumentado. Eles relataram que todas essas 7 recuperaram a menstruação normal e que 2 ficaram grávidas após a ressecção em cunha ovariana bilateral, envolvendo a remoção de metade a 3/4 de cada ovário. Presta atenção, esse povo aqui, em 1935, eles estavam tratando a síndrome do ovário policístico cirurgicamente, tirando mais da metade de cada ovário dessas mulheres sindrômicas. A ideia da ressecção surgiu após eles notarem o retorno da menstruação quando se realizava a biópsia ovariana em vários pacientes que estavam em amenorreia. Deem uma olhada. Gente, eu juro que isso aqui vai fazer sentido. Por que eu tô mostrando essas peças ruins aqui da patologia para vocês? Eles especularam que a cápsula ovariana espessada, que ela tem, né? Essa cápsula espessada, impedia que os folículos alcançassem e escapassem à superfície do ovário. Mas hoje a gente já sabe que não. Qual que é essa estrutura espessada nessas pacientes com ovário policístico? É a teca. Quais são os hormônios? O que acontece na teca? O colesterol, o LH promove a conversão do colesterol em androgênio. Então já começou, ó. Essas mulheres, elas têm uma hipertrofia da teca, né? Por isso que elas têm essa cápsula aumentada, digamos assim, por essa questão metabólica, porque elas são hiperprodutoras de androgênio. Mas lá em 1935 eles não sabiam, eles estavam achando que era um trem, sei lá, anatômico. Tem uma cápsula grossa, vamos arrancar. E imaginem o quanto que eles diminuíam o potencial reprodutivo dos seus pacientes. Vocês imaginem o quanto que eles adiantavam a menopausa dessas pacientes simplesmente arrancando aí de metade a 2/3 de cada ovário delas. Mas era o que se sabia na época, era o que tinha para hoje. Eles acharam que foi um sucesso, porque de 7 delas, ninguém menstruava, todo mundo voltou a menstruar e 2 ainda engravidaram. Então, nossa, tava ótimo. Estudos histológicos cuidadosos desses ovários de Stein-Leventhal revelaram que eles tinham 2 vezes a área transversal dos ovários normais, o mesmo número de folículo primordial, o dobro do número de folículo em desenvolvimento atrésico, uma túnica 50% mais espessa e mais colagenizada, um estroma subcortical 5 vezes mais espesso e um número 4 vezes maior de ninhos de células hilares do que os ovários normais. Isso aqui nada mais é do que uma morfologia que vai ser adquirida depois de muito tempo nesse estado de mau funcionamento. A fisiopatologia responsável pelo desenvolvimento dos ovários policísticos intriga ginecos e endócrinos por muitos anos e revelou-se muito difícil de definir. No entanto, existe uma resposta que é muito simples, lógica e clinicamente útil. O ovário policístico, característico, aquele que a gente viu, se desenvolve quando persiste um estado anovulatório crônico por uma duração de tempo suficiente. Essa paciente ela pode desenvolver ovário policístico por uma hiperprolactinemia de base. Essa paciente pode desenvolver ovário policístico por obesidade. Ela pode desenvolver ovário policístico por diabetes. Ou seja, a síndrome, por definição, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. A síndrome não tem uma origem única. Não fiquem querendo saber a origem da síndrome do ovário policístico, porque você vai ter pacientes com origens diferentes, logo com apresentações diferentes, que vão convergir para esse mesmo fim, que é o desenvolvimento da síndrome. Como existem muitas as causas de anovulação, existem muitas causas dos ovários policísticos. O ovário policístico resulta
de um distúrbio funcional, não de um defeito central ou local específico. Isso aqui é importante. Lá em 1935, o povo estava achando que o problema era ovariano. Ah, vamos lá, vamos operar esse ovário, vamos arrancar um pedacinho aqui, a túnica é espessa, deve ser por isso que não está conseguindo liberar o óvulo, vamos dar um jeito, né? O problema não é lá. Aquilo ali é o resultado de um distúrbio metabólico que nós vamos entender agora. Perspectivas atuais encaram a SOP como um distúrbio complexo, similar à doença cardiovascular e o diabetes mellitus tipo 2, em que inúmeras variantes genéticas e fatores ambientais interagem, combinam e contribuem para essa fisiopatologia. Então, gente, não se angustiem querendo saber de onde vem, como que isso aconteceu, entendeu? Porque isso angustia pessoas há muitos anos e não leva a nada. Quase não há variabilidade de gonadotrofina e esteroide sexual nas portadoras de SOP, quando elas são comparadas a mulheres de ciclos ovulatórios normais. Claro! Por quê? Porque essa variabilidade da gonadotrofina, o FSH que sobe, recrutou estradiol, por feedback negativo ele deu uma caída, tanto pelo aumento do estradiol quanto pelo aumento da inibina. Aqui, ó, o pico do LH, que promove ovulação, que promove o aumento da progesterona, isso aqui tudo depende do funcionamento normal. Essas pacientes aqui, que elas estão em um estágio do desenvolvimento folicular paradas, característico, um estágio intermediário, não tem maturação. Se eu não tenho a maturação, eu não tenho ovulação, logo eu não tenho menstruação. Guardem isso no coração. Nós não estamos falando de amenorreia secundária? Não. Aqui, ó, eu pus uma coisa assim, ó, recapitulando a ovulação normal, porque essa aula era uma aula que eu dava só para liga ovário policístico. Agora que a gente tem essa ferramenta aqui de aula assíncrona, que eu coloquei ela aqui, então eu fazia uma recapitulação. Não vou perder muito tempo aqui, porque vocês tiveram a aula de ciclo menstrual esses dias. Então eu sei que isso aqui está muito fresco na cabeça de vocês. Desenvolvimento de um folículo primordial para primário, secundário, pré-entral, antral, né? E toda essa variação de esteroides sexuais e de gonadotrofina que acompanha esse processo. Mesma coisa, o aumento do FSH e depois a sua queda discreta pelo aumento do estradiol e da inibina B, o aumento do estradiol, o pico do LH promovendo a ovulação, a progesterona aqui no final, tudo isso como resultado do desenvolvimento folicular e os efeitos desses esteroides aqui no meu endométrio. Ah, é bonito demais. Dei uma olhada nessa figura. Essa figura é a figura que eu mais gosto. Eu quase fiz patologia. Eu gostava só de patologia. Levei 3 anos para passar no vestibular. Achei a faculdade um saco. No 3º ano eu fiz patologia. Falei, isso é bom. Por que eu não fiz patologia? Porque eu tenho um estrabismo e eu não conseguia ver uma imagem só no microscópio. Então eu ficava assim, de lá morrendo de dor de cabeça. Mas tenho paixão pela anatomia patológica. Isso aqui é ciência, ó. O resto é habilidade de comunicação. Vejam a teca interna e a teca externa, 1 e 2. É aqui. São nessas células aqui que vai ocorrer o quê? A conversão de colesterol em androgênio. Aqui é a sala da teca, mediado pelo LH. Vocês vão ver que um dos pontos fundamentais dessas pacientes com a síndrome do ovário policístico é o hiperandrogenismo. Então, se essas mulheres têm níveis maiores de androgênio, se elas têm uma produção maior aqui, é normal que essa aqui tenha, essa área celular tenha uma hipertrofia, que vai justificar aquela morfologia estranhona, emplastificada, encapsulada dos ovários dessas mulheres, que o Stein e o Levanton viram lá em 1935, foram lá e operaram. Só aí para quem era muito nerd, ó, no ensino médio, gostava bastante de química orgânica, o final da reação de aromatização, colesterol saindo lá de 27 carbonos, para a família dos pregnanos, né, da progesterona, pregnenolona de 21 carbonos, sendo reduzido aqui nos androgênios de 19 e nos estrogênios de 18 carbonos. O que se sabe sobre a SOP? Portadoras de SOP geralmente exibem concentrações séricas aumentadas de LH, níveis baixos e normais de FSH e razões aumentadas de LH e FSH. Por que isso acontece? Por que essa paciente tem mais LH do que as outras? É bem discutível e a origem pode ser diferente. Mas raciocina. Se essa mulher tem níveis maiores de LH, é esperado que ela tenha níveis maiores de androgênio. Porque no LH que converte colesterol em androgênio? O LH converte colesterol em androgênio. Se eu tenho muito mais LH, eu tenho muito mais estímulo para conversão de colesterol em androgênio. Por que isso é importante? Porque nós vamos falar lá quais são os sinais, né, clássicos da síndrome do ovário policístico.
A anovulação, oligomenorreia, amenorreia, sinais de hirsutismo, né? Ela tem sinais de hiperandrogenismo, então ela tem hormônios aumentados, né? Aspecto multifolicular, eu vou chegar lá no critério diagnóstico, mas veja bem como tudo se conversa. Se a paciente ela tem nível aumentado de LH, pô, se ela tem mais LH, ela vai ter mais androgênio. O aumento dos níveis séricos do LH resulta da dinâmica secretória normal, caracterizada pelo aumento da frequência pulsátil e, em menor escala, também na amplitude pulsátil. O decréscimo nos níveis de FSH é resultante do aumento da frequência pulsátil do GNRH. Então, se eu tenho muito LH, eu tenho muito GNRH naquela frequência low, baixa frequência e alta amplitude. Então, eu tenho menos GNRH sim, recrutando FSH. Logo, eu tenho menos níveis de FSH. Além disso, eu vou ter feedback negativo na concentração de estrona cronicamente elevada. Nós já vamos ver o que é isso, estrona. É um tipo de estrogênio produzido na conversão periférica. Vocês lembram que eu falei que a ovário policístico e a obesidade, eles são quase uma coisa só? Porque a paciente que é gordinha, ela tem muito gordura periférica, ela tem níveis aumentados desse estrogênio que é produzido na conversão, na aromatização periférica, que é a estrona. Então, é concentrações de estrona, não estroma, cronicamente elevada, derivada da aromatização periférica, da androstenediona aumentada e dos níveis normais ou modestamente aumentados de inibina B. Por que tem inibina B? Porque ela não vem do folículo pequeno? Não, ovário policístico, ela só tem folículo pequeno, olha aqui. Esse aqui é o ovário dela. Então, esses folículos menores, eles são produtores de inibina B, já faz o feedback negativo com o meu FSH, certo? Olha lá onde eu estava. Estava aqui. Estudos com mamíferos sustentam evidências de que os androgênios também podem reduzir a sensibilidade hipotalâmica do feedback da progesterona. Isso aqui, pessoal, eu vou até passar rapidão. Eu não quero ficar muito assustando vocês, porque são só tentativas de mostrar a fisiopatologia, a etiopatologia, de por que a gente chega nesse estado. Vocês não precisam saber de por que a gente chega nesse estado, vocês precisam saber que boa parte das mulheres, uma estimativa de até 16%, chegarão nesse estado. E o que elas têm em comum? Elas têm em comum níveis aumentados de LH. É possível que a hiperandrogenia de qualquer causa, até de fatores pré-natais, faça com que haja uma desregulação no nível de liberação do GNRH e isso vai levar a uma menina futuramente com síndrome do ovário policístico. Então, uma mãe aí que é muito, sei lá, crossfiteira, gosta muito de tomar um hormônio androgenizante externo, um chip da beleza, uma gestrinona, ela tem uma chance maior de ter um filho com uma filha com ovário policístico. A obesidade infantil, a gente já sabe que ela é um fator que leva à adrenarca prematura, ao desenvolvimento das glândulas suprarrenais ou ao aumento da produção de androgênio suprarrenal. A menina obesa, gordinha, ela tem muito mais chance de desenvolver pilificação antes do tempo, antes da hora, né? Vai levar a pubarca prematura, ela tem níveis aumentados. Essa menina gordinha, ela tem uma chance maior de fazer síndrome do ovário policístico futuro. Mais uma vez, gente, ó, obesidade e ovário policístico de mãos dadas. Em 1921, Asher e Tears, dois caras, descreveram esse artigo que é super famoso, até hoje chama Síndrome de Asher e Tears, da mulher diabética barbada. O que é isso? Foi a primeira vez que houve uma associação entre altos níveis de insulina e o desenvolvimento de hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo, que vai levar o quê? Hipertrofia da teca lá, e que vai levar essas mulheres futuramente a desenvolver um ovário policístico, e logo os sintomas da síndrome, os sinais dos sintomas da síndrome, ele pode vir aqui também, do excesso de insulina. Essa mulher aqui, ó, usava altos níveis de insulina exógena, porque ela era diabética, e ela desenvolveu barba. A resistência insulínica provém de uma ampla variedade de distúrbios e condições, variando de síndromes extremas de resistência insulínica, tipo o alto anticorpo do receptor, que vai fazer diabetes tipo 1, tá? Até problemas comuns, como diabetes tipo 2, obesidade, estresse, infecção, gravidez e a própria SOP. A resistência insulínica é uma característica comum em mulheres obesas e, em menor grau, em mulheres magras com a síndrome do ovário policístico. A prevalência geral varia entre 50% e 75%. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu estou falando
que de todas as mulheres com síndrome do ovário policístico, pelo menos a metade vai ter algum nível de resistência à insulina. Talvez, em muitos casos, é a resistência à insulina dessa paciente que pode estar levando ela a esse estado de ovário policístico. Como? Por quê? Já vamos chegar lá. Até 35% das mulheres com SOP apresentam alterações na tolerância à glicose, 7 a 10% critério diagnóstico para diabetes tipo 2. Você pode ter uma glicemia de jejum de 90 e ter uma resistência à insulina? Sim ou não? Sim ou não, meu aluno Gabriel? Tá de fone, não sabe? Pode. Vamos supor que eu e a fulana, nós duas temos glicemias de jejuns normais, de 90. Só que para eu ter uma glicemia de 90, eu gasto lá X de insulina. E a fulana gasta 5X. Ela pode ter uma resistência insulina periférica, mas ela tem um pâncreas competente. Então, ele compensa com a hiperprodução. O excesso de insulina, ele tem uma ação lá na célula da teca, na produção de androgênio. Olha que coisa bonita, olha o sentido do que eu falei para vocês, que a obesidade, os hábitos de vida estão intimamente ligados à SOP. Eu tenho certeza que você, menina, pelo menos minha aluna que está me ouvindo, já ouviu falar que tratamento para ovário policístico é dieta e alimentação. Em boa parte dos casos é. Eu vou ter aquela paciente de 40 quilos, que por algum motivo ela tem uma secreção errática de LH aumentada. E não tem nada a ver com resistência insulínica, mas eu vou ter resistência insulínica associada à SOP, ó, de 50 a 75% dos casos. Vocês vão ver a gente tratar paciente com ovário policístico com hipoglicemia antioral, com metformina, mesmo em pacientes com glicemia normal. Inversamente, mulheres com diabetes tipo 2 têm probabilidade 6 vezes maior do que mulheres não diabéticas de idade semelhante a ter síndrome do ovário policístico. Mas é claro, se ela é diabética, eu já sei que ela tem algum problema de metabolismo dos carboidratos. Eu já sei que o pâncreas dela está sendo sobrecarregado, forçado a produzir muita insulina, ou ele já foi à falência e ela faz uso de insulina exógena. O excesso de insulina vai ter uma ação lá nas células da teca. Tudo que a gente está falando até agora é uma extensão da primeira aula de ciclo menstrual. Não é? Níveis aumentados de insulina circulante causam ou contribuem para o hiperandrogenismo em mulheres com SOP em pelo menos 2 aspectos importantes. Então, presta atenção. O que vai acontecer? A insulina estimula a produção do androgênio ovariano. Por quê? Porque ela tem uma ação sinérgica com o LH, potencializador. Como se não bastasse, ela inibe a produção hepática de SHBG. O que é a SHBG? Nós vamos falar demais dessa proteína na aula de planejamento familiar. A SHBG é uma proteína hepática de ligante dos hormônios sexuais. Os hormônios sexuais só têm ação quando eles estão na forma livre. Se eles estiverem ligados a SHBG, eles são inativos. Então, a hiperinsulina, ela diminui a produção, ela aumenta a produção do androgênio, da testosterona, e ainda assim ela diminui essa proteína que anula a ação. Então, ela faz com que haja sinais de hiperandrogenismo de uma maneira muito mais exacerbada por essas duas vias. Tem mais hormônio e tem mais hormônio ativo, porque tem menos a proteína que inativa a ação desse esteroide sexual. As células da teca de mulheres com SOP também exibem sensibilidade aumentada à insulina comparada com mulheres normais. E daí? E daí que a insulina potencializa a ação do LH. E você já sabe, está cansado de saber que o LH, ele promove a conversão de colesterol em androgênio. Então, se eu tenho lá o excesso de insulina aumentando essa conversão de colesterol em androgênio, vai justificar, ó, a minha área da teca lá grossa, a macroscopia do ovário que o pessoal viu lá em 1935 e o efeito metabólico de excesso de androgênios. Agente sinergia. Ações combinadas da insulina e dos androgênios baixam as contrações de SHBG, que eu já falei que é a proteína ligante, produzindo um aumento no nível do androgênio livre, que é o androgênio ativo, o que agrava a resistência subjacente à insulina.
Em última análise, essas condições estimulam a resposta de feedback positivo, autopropagado, que pode aumentar em gravidade ao longo do tempo. Por que que a obesidade aqui é um fator, se não desencadeante, pelo menos de muito piora? Porque quando eu acumulo muita gordura, principalmente a gordura visceral, esses adipócitos produzem o quê? Hormônios contra-insulínicos. Eles vão fazer com que o meu pâncreas tenha que produzir níveis cada vez maiores de insulina para dar conta do metabolismo dos carboidratos. Níveis maiores de insulina vão promover o aumento da produção de androgênio na célula da teca, o que vai aumentar o hiperandrogenismo e diminuir o SHBG, gerando aí um dos sinais mais clássicos da síndrome, que é o hiperandrogenismo. Isso aqui são só algumas reações de como que o excesso de ácidos graxos livres também atrapalha a fosforilação da serina e faz um processo de uma interferência no processo de sinalização da insulina, e como que isso acaba também levando ao distúrbio do final da cadeia de esteroidogênese e aumentando a produção dos androgênios. Aqui é só para aquele meu aluno muito nerd que gosta muito de química orgânica, tem aí todas as reações para ele ver. Qual é o conceito? Super errado, né? A síndrome dos ovários policísticos não é só uma afecção reprodutiva ginecológica, eu espero que até aqui você já tenha entendido isso. Ela é uma das condições clínicas mais comuns entre as disfunções endócrinas que afetam mulheres em idade reprodutiva. A prevalência vai de 6 a 16%, já contei. E as principais características clínicas dessa síndrome são hiperandrogenismo, com diferente grau de manifestação clínica, e a anovulação crônica. Vem de onde? Tem um componente genético importante, fatores metabólicos pré e pós-natais, lembra que eu falei que as crianças que são, os fetos que são expostos a altos índices de androgênio materno, eles têm uma chance maior, porque faz uma desregulação na liberação do GNRH, faz um nível menor de RH. Fator pós-natal, tipo obesidade, que é o mais clássico de todos, a obesidade infantil. Distúrbios endócrinos hereditários, tipo a resistência insulínica, que a gente acabou de ver, diabetes tipo 2. Fatores ambientais, tipo dieta, atividade física, ruins, né, levando à obesidade. Acredita-se que a resistência à insulina pode ter uma origem durante a gestação. O estresse oxidativo resultante da restrição do crescimento fetal piora a captação de glicose pelos tecidos, reduz a secreção de insulina. O que é isso? A gente vai ver a aula de prematuridade e pós-datismo. O neném que tem uma restrição de crescimento, além de tudo, ainda tem uma chance maior de fazer diabetes no futuro. Além disso, os mecanismos adaptativos relacionados à alteração metabólica fetal aumentam a produção de glicocorticoide, que podem também influenciar a produção e a ação da insulina no período neonatal, intensificando o distúrbio dos carboidratos. Que é isso, gente? Tentativas de explicar quais são os fatores que aumentam a sua chance de desenvolver a síndrome. Acredita que ela seja oligopoligênica, de penetrância genética incompleta. Pode haver um papel importante do androgênio, que foi aquilo que a gente tinha falado. Os diferentes genes envolvidos na gênese da SOP propiciam uma ampla variedade de posições de possíveis genótipos. Mais uma vez, tem importância para você, meu aluno do 7º período? Não, são só tentativas de explicar de onde é que vem. Aqui é importantíssimo. Aqui todo mundo tem que prestar atenção, presta atenção. Quem eu tinha perdido, volte. Como é que eu dou o diagnóstico de síndrome do ovário policístico? O protocolo atualmente mais utilizado é o consenso proposto, publicado em agosto de 2018, isso aqui é conhecido como critério de Roterdã, no qual você tem que ter pelo menos 2 dos 3 critérios diagnósticos, nenhum é obrigatório. Então, os 3 critérios diagnósticos são oligomenorreia ou amenorreia, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial e ultrassom sugestivo de ovário policístico, certo? Vocês vão poder dar diagnóstico de ovário policístico sem pedir nenhum exame, com segurança. Se a paciente entrar no seu consultório, se ela não estiver grávida, se ela entrar no seu consultório sem menstruar e com sinais clínicos de hiperandrogenismo, hirsutismo, pele acneica, síndrome do ovário policístico, querida. Toma, você não precisa nem ver o ultrassom. Você vai ter paciente com síndrome do ovário policístico que menstrua. Como? Lembra lá da aula de sangramento uterino disfuncional, né? Das causas ovulatórias não estruturais, você tem epitélio proliferativo, se não ovula, chega uma hora que ele sangra meio que por desabamento, às vezes esse é o caso da paciente.
com síndrome do ovário policístico? Ela sangra. Só que quando você vai ver, ela tem outros dois critérios: o aspecto multifolicular ou hiperandrogenismo laboratorial, doseia testosterona e androstenediona está aumentado, ou clínico, bati o olho nela e vi que ela tem um excesso de hormônios masculinos. Nenhum critério obrigatório, eu preciso de 2 para dar o diagnóstico. Por esses critérios, vê-se que é possível haver pacientes com a síndrome sem os sinais clássicos de hiperandrogenismo. Tem porque, às vezes, o hiperandrogenismo dela é só laboratorial, não teve grandes manifestações, ela não tem uma grande tendência, a pele acneica, ela se cuida demais, o skincare dela está em dia. Vale ressaltar, gente, que para adolescente os critérios são mais estritos, não sendo a morfologia ovariana considerada. O hiperandrogenismo implica necessariamente na presença de hirsutismo ou de hiperandrogenemia na adolescente. Além disso, isso aqui é o que é mais importante. Mesmo que ela tenha todos os critérios, diagnóstico feito na adolescência deve ser revisto após 8 anos de menarca, presta atenção. Até 8 anos depois da primeira menstruação dessa paciente, você não pode falar que ela tem a síndrome do ovário policístico, porque às vezes ela tem um distúrbio ovulatório por imaturidade do eixo hipotálamo hipófise. Então, se o paciente chega lá, é muito comum, o paciente chega lá novinha, eu tomo anticoncepcional desde os 15 anos porque eu tenho ovário policístico. Não tem, não fecha critério, né? Como é que eu vou saber se a barba e o bigode dessa paciente está normal ou se é patológico? Existe esse índice, né? Que é um score de Fairman-Galloway, que quando a gente tem níveis maiores que 6, fala que até de 4 a 6, mas o que é consenso mesmo é maior que 6, você já considera um hiperandrogenismo importante, né? Então, aqui, ó, você dá 1 ponto para se ela tiver essa distribuição masculina, 2 pontos para essa, 3 para essa, 4 para essa, e avalia todas essas outras áreas. De 4 a 6 é duvidoso, acima de 6 é certeza. Além do hirsutismo, o aumento da oleosidade da pele, presença de acne, queda de cabelo, em alguns casos mais graves, sinais de virilização, como clitoromegalia, alopecia hiperandrogênica, compõem as manifestações clínicas do hiperandrogenismo. Nos casos em que a manifestação clínica não for tão exuberante, deve-se avaliar a característica morfológica dos ovários. A maneira mais simples e de baixo custo para essa avaliação é o ultrassom transvaginal, melhor amigo do ginecologista. O critério ultrassonográfico padronizado, segundo as novas recomendações, é esse aqui: presença de 20 ou mais folículos com diâmetro de 2 a 9 milímetros, um volume ovariano maior ou igual a 10, exceto se tiver um cisto funcional, mas se tiver um cisto funcional, você já mostra que ela está ovulando, né? Então você já exclui a causa de anovulação dela, que é básico para eu poder fechar o diagnóstico do ovário policístico. Também nos casos em que o fenótipo não é claramente hiperandrogênico, deve-se realizar o diagnóstico diferencial com outras causas de anovulação crônica, sendo as principais a hiperprolactinemia, que a gente já falou, a anovulação de origem hipotalâmica, que a gente já falou, obesidade, estresse, excesso de exercício, distúrbio alimentar e insuficiência ovariana prematura. Vocês vão ver na próxima aula, que é a aula de climatério, que geralmente a insuficiência ovariana não passa batida. Ela dá muitos sintomas, dá muitos sinais. O paciente, se ela fizer menopausa com 30 e poucos anos, ela vai chegar lá queixando de muito mais coisa além de ausência de menstruação. Como é que eu vou dar o diagnóstico, então? Me ajuda, olha só. Ela tem oligomenorreia e sinais de hiperandrogenismo? Tem, é SOP, pronto, não precisa pedir exame, amor. Ah, ela não tem. Ela só tem um critério, ou ela só tem oligomenorreia ou ela só tem hiperandrogenismo. Aí eu vou fazer ultrassom. Aí com o ultrassom, ela fechou o segundo critério? Sim, é SOP, amor. E aí você vai tratar de acordo. Exclui causas raras, né? Tipo tumor de adrenal, hiperplasia adrenal congênita, mas isso aqui já, né? É raro. E nós estamos falando de uma síndrome que tem uma incidência de até 16%. Não preenche critério para SOP, nós vamos descartar outras causas de anovulação. O que essa mulher tem? Será que ela tem um hipogonadismo hipogonadotrófico? Será que ela tem níveis aumentados de prolactina, né? É isso, como é que eu trato? Mudança do estilo de vida se essa paciente for obesa. Gente, se essa paciente for obesa, um outro motivo que faz com que ela não ovule é porque ela tem muita gordura, ela tem muita conversão periférica de estrogênio, o estrogênio de conversão periférica é a estrona. Ele faz feedback negativo do FSH, então já atrapalha o recrutamento folicular. Às vezes, só esse processo, juntamente com a resistência insulínica que ela tem, que vai aumentar o hiperandrogenismo, já é a causa do ovário policístico dessa paciente.
Então, se essa paciente é obesa, a primeira coisa que tem que fazer é mudança do estilo de vida. A redução do peso de 5 a 7% é pouco. Ó, acabou no último slide. Eu tinha um objetivo de fazer isso aqui com 30 minutos. Vai ficar com 32. Tratamento, mudança do estilo de vida, né? Questões lógicas. A redução do peso, gente, aqui é febrazo, não é fabrazo, febrazo. De 5 a 7%, ou só de 2 a 5%, segundo o Spiro, que é a maior referência bibliográfica que a gente tem de endocrinologia ginecológica, já são capazes de devolver a ovulação em boa parte das mulheres obesas com SOP. Presta atenção, por que isso aqui é importante? Porque você vai receber paciente obesa, um paciente de 100 quilos, e que ela está numa consulta pré-concepcional, ela quer engravidar, ela não consegue, porque ela apresenta subfertilidade por causa do processo de anovulação. Aí você vai falar para ela assim, amada, nós vamos começar agora um processo de mudança de vida, mudança de estilo de vida e perda de peso. Ela perde 2 quilos, 5 quilos, 7 quilos, ela engravida. Entendeu? Então, nesse processo, se vocês têm um alvo, nosso alvo, sei lá, são 70 quilos até liberar a gestação, a gente tem que tomar cuidado, que qualquer pequena mudança já é capaz de devolver o ciclo ovulatório para a paciente, se a causa da síndrome do ovário policístico dela vier só daqui, né? De excesso de conversão periférica, de aromatização periférica, de conversão de androgênio em estrona, que vai fazer feedback negativo com FSH, e o excesso de insulina em decorrência da resistência insulínica da gordura visceral. O que mais que eu faço para essa paciente? Anticoncepcional, se não tiver desejo reprodutivo. Então, a paciente que chegou para mim lá, sem menstruar, quando sangra horrores, com a cara cheia de barba, bigode e espinha, vou fazer um anticoncepcional para ela, porque ele vai corrigir a normalidade menstrual, ele diminui o risco de câncer de endométrio, diminui o hirsutismo, aumenta muito o nível de SHBG, e é bem por isso que ele diminui o hirsutismo, né? Quem usa anticoncepcional de pílula aí sabe. Anticoncepcional, quem usa selênio, diane, ferane, não tem nada melhor do que a pele. Por quê? Porque ele joga essa SHBG lá no teto. Então, aumenta a SHBG, liga no androgênio circulante, não vai ter mais androgênio livre, não vai ter mais androgênio ativo, não vai ter mais espinha, não vai ter ganho de massa, não vai ter desejo sexual, mas a pele fica maravilhosa. Pílulas antiandrogênicas e o risco de trombose, que a gente tem que discutir, porque às vezes fala assim, nossa, mas essa paciente, ela já é obesa, né? A gente vai fazer esse anticoncepcional para ela, porque quanto mais amigo da pele, maior é a chance de um evento tromboembólico. Ah, eu vou fazer um Johnny, né, para essa paciente. Na maioria das vezes a gente pode fazer, são pacientes jovens, o risco de trombose da pílula, ele é pequeno, ele é muito menor do que o leigo acha. A gente vai falar bastante disso ainda na aula de planejamento familiar. Tratamento medicamentoso, o que eu faço de remédio para essa mulher? Agentes sensibilizadores da insulina. Eu espero que até aqui ninguém tenha dúvida de por que nós vamos prescrever glifage, metformina em boa parte dos pacientes com síndrome do ovário policístico, porque a coincidência, né, da resistência insulínica com a síndrome é de 50% a 75%. Indutor da ovulação, vamos fazer um remedinho aqui, força a ovulação desse paciente. O mais comum é o clomifeno, Clomid. Clomid tem uma eficácia maior que a metformina na ovulação. Agora, se essa paciente, eu preciso corrigir esses outros distúrbios, né, da hiperinsulinemia, eu vou ter que usar metformina de qualquer maneira. Hoje a gente tem uma medicação mais chique, mais moderna, que é o letrozol, que a gente usava muito para câncer de mama, que é um inibidor de conversão da aromatase, que está sendo usado aqui no tratamento da indução da ovulação dos pacientes do síndrome do ovário policístico. Vocês precisam saber disso? Não. Né? Eu, que sou gineco, não faço indução de ovulação. Eu mando para o colega infertilista da reprodução humana, só a título de curiosidade. Porque às vezes alguém aí que está me ouvindo agora tem o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Considerando que vocês são muito jovens, talvez vocês nem tenham aí 8 anos de menarca, nem feche critério. Mas enfim, o ovário policístico é um assunto pop, né? Então, quanto mais a gente souber, mais a gente é capaz de conduzir bem um caso, de discutir um caso com um coleguinha, de impressionar uma pessoa na festa, quando vocês quiserem falar desse assunto. Princesa Isabel tinha síndrome do ovário policístico, eu acho. Por quê? Primeiro porque ela era considerada feia, né? Não existe nenhum tipo de retrato dela que mostre ela hirsuta.
Mas eu acredito que essas, considerando assim, enquanto uma fotografia era difícil, devia haver alguma preparação. Então, sei lá, eles falam que quando ela se casou com o Conde Edu, né, que era o coisa dele, foi assim, veio dois primos para se casar com as duas irmãs. Aí casou o feio com o feio, que era Isabel e o Edu, e o bonito com a bonita, que era a Leopoldina, com o outro lá, que não lembro o nome dele agora. Mas enfim, fui, mas é registro histórico. Ela apresentou um quadro de infertilidade primária por quase 10 anos. A primeira gravidez dela, ela já tinha 8 anos de casada. E assim, vocês se lembram lá da época da aula que a gente falou de evolução clínica do parto? A gravidez da Isabel era uma questão de Estado, porque ela ia gerar o herdeiro do Império. O pai dela, que era Dom Pedro II, o magnânimo, ele era extremamente popular. Nessa época já tinha buchicho de clube republicano, já estava explodindo democracia no país inteiro, repúblicas, né? Democracia não, repúblicas. No mundo inteiro. Então, a monarquia estava sendo muito questionada. E aí você ainda pega uma herdeira que não era muito popular, porque hoje em dia a gente não tem o direito de ser feia, você imagina naquela época, ela era muito católica e isso também falava contra ela, porque na época tinha um movimento da igreja católica que chamava Over the Mountains, onde quando você tinha um monarca muito devoto, ele acabava governando mais pensando nos interesses da igreja do que no interesse da própria pátria. E a Isabel não era muito popular, não. E ainda somado a isso veio esse quadro de infertilidade, ela casou com um cara que era estrangeiro, então ele tinha um sotaque muito forte e ele era surdo do ouvido, então isso dava para ele um ar de arrogância muito grande, porque falava um sotaque francês muito forte e ele não respondia a muitas pessoas, mas é porque ele era surdo. Ela engravidou a primeira vez 8 anos depois do casamento e sofreu um aborto espontâneo, que é muito mais comum nas pacientes que têm SOP do que na população geral. Um abortamento. Depois, ela engravidou, inclusive, ela foi fazer um tratamento com águas medicinais, não, águas férreas, na cidade de Caxambu, em Minas Gerais. Ela fez uma promessa que se ela conseguisse engravidar, ela ia edificar uma igreja. Essa igreja existe, vocês jogam no Google, Igreja de Santa Isabel da Hungria, uma coisa assim. Igreja Caxambu, Princesa Isabel, vai aparecer a igreja que ela mandou construir. E ela engravidou depois de fazer esse tratamento. Só que o tratamento, ele não era só beber água medicinal e tomar banho. Ele envolvia caminhadas longas, subindo uma ladeira e uma dieta muito balanceada. O que me faz pensar que talvez essa mulher fez uma pequena redução de perda de peso e voltou com um ciclo ovulatório. Ou seja, o milagre não é a água, né? O milagre foi o tanto que ela andou e o pouco que ela comeu. Ela deu à luz a um feto macrossômico, um neném, gente, um recém-nascido de 5,4 kg, é muito sugestivo de diabetes gestacional, que é uma complicação que se desenvolve muito nessas pacientes que já têm resistência insulínica, que a gente já sabe, né, que tá muito ligado com a SOP. Eu acabei de ficar sabendo que tem uma biografia do Dom Pedro que fala que ele é diabético também, mesmo, acho que na época a doença nem era, sim, descoberta, né, enfim, parece que tem essa boato de que o Dom Pedro era diabético, a gente sabe que tem uma correspondência familiar importante, e é isso, já vou atrás dessa fofoca, e se ele for diabético mesmo, eu conto pra vocês, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Síndrome do ovário policístico, com certeza a gente vai ver no ambulatório, porque tem demais, às vezes a gente vai ver até na sala de aula, às vezes uma de vocês tem, pra contar lá, pra gente ver se fecha escritório, ver como é que trata. É um distúrbio que só vai aumentar, porque ele tá intimamente ligado com maus hábitos de vida, com o aumento da obesidade, que hoje vocês veem que é uma epidemia, né, que a gente vive. É isso. Obrigada e até agorinha no Climatório. Cadê?